Importante. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou começar uma ilustração. Eu vou pausar essa ilustração no final, tá? Nós vamos ministrar, a palavra, os versículos, os ensinamentos. E no final, eu volto com o desfecho dessa ilustração, dessa história. Amém? Que fique claro que é uma ilustração, não são fatos verídicos, tá bom? Não, são fatos que eu criei na minha cabeça, tá bom? Não. Estou fazendo isso só para segurar você até o final, para você não ir embora. Brincadeira. Então eu vou falar essa ilustração, paro ela no final, porque eu quero que você saiba responder a pergunta que essa história traz. Quem está comigo, diga amém. Então imagine que eu acordo pela manhã na minha casa, que está eu, minha esposa, minhas filhas dormindo. Eu acordo e está um cheiro de lixo infernal, tomando a casa inteira. Vazou o suco do lixo, quem já viu isso acontecer? Eu levanto da cama, vou para a cozinha, sinto aquele cheiro infernal, suquinho vazando, os bigatinhos já ali. Você já passou uma situação como essa, terrível, né? E na minha ira de que eu acabei de acordar, eu dou um grito com a minha amada esposa. Eu falo: Carolina, mas o que é isso aqui? Como que você deixou esse lixo fazer bigato aqui? Grito e ofendo ela. E ela fica muito brava comigo. Só que quando eu estou no meio da minha ofensa a ela, eu me recordo de que na noite anterior ela tinha me falado para mim colocar o lixo para fora. Isso é uma história, não é verídico, tá bom? Não, só estou deixando isso claro aqui. Isso não acontece em casa, né, amor? Né? Eu estava distraído, assistindo um jogo de futebol. Ela me falou, eu falei aham. Então a culpa do lixo estar ali não era dela, era a minha culpa. Ela tirou o lixo de todos os banheiros, tirou o lixo da cozinha, colocou ali no cantinho e falou assim: amor, leva hoje à noite que amanhã o lixeiro passa aí, está cheio de comida aqui. E eu, preocupado com outras coisas, falei aham, tudo bem. Então eu errei 2 vezes. Eu errei por gritar com ela, por ofender ela talvez. E eu errei porque eu coloquei sobre ela uma culpa que não era dela. Amém? Depois de alguns minutos, 30 minutos, 1 hora mais ou menos, ela está na cozinha, ali arrumando algumas coisas. Eu olho para ela, ela está de costa, e todos nós sabemos o que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer? Todo mundo sabe que eu tenho que ir lá e me arrepender, pedir perdão, pedir desculpas, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer, e eu paro a história aqui para voltar depois, é: por que eu deveria pedir desculpas a ela? Faz uma pausa aí, nessa história. Então a pergunta que ficou da história é: por que eu quero ser perdoado? Para essa pergunta existem respostas erradas. Nós vamos falar sobre elas, e existe uma resposta certa também. Dando uma pausa na história, e que você entenda que eu quero que você saiba sair daqui sabendo dar essa resposta. A pergunta que a palavra de Deus vai nos responder hoje é: o que é o Evangelho? Pergunta para quem está do seu lado: o que é o Evangelho? Qual é o maior bem que o Evangelho traz a nós? Qual é o maior significado? Qual é a maior preciosidade que há no Evangelho? Nós sabemos que a palavra Evangelho significa boas novas, boa notícia. Mas qual afinal é
a maior representação, o maior significado, o final dele, o objetivo final desse evangelho. Qual é o bem mais valioso dessa boa nova? Jesus, talvez? A justificação pela graça, mediante a fé, é uma coisa boa, gente, sim ou não? O perdão dos nossos pecados é uma coisa boa, sim ou não? Isso é uma coisa boa que está no evangelho. A vida eterna é uma coisa boa, sim ou não? Será que o maior bem seria a remoção da ira de Deus, a libertação dos nossos pecados? São coisas boas que o evangelho faz com a gente. A vida eterna, como eu disse, como todas essas coisas, elas são boas, elas estão no evangelho, mas elas não são o bem maior do evangelho, que é a pergunta que eu quero responder para vocês aqui. Então o bem maior do evangelho não é o perdão dos pecados, a justificação pela graça, não é a vida eterna, não é a libertação dos pecados, dos demônios que você tem, das enfermidades que você tem. Mas essas coisas, elas apontam para o bem maior. Elas não são o bem maior, mas elas mostram, elas apontam para um bem maior. Essas coisas que são boas, elas podem ser uma verdade para você, algo com que você concorda, que eu acho legal, bacana. Você pode achar todas essas coisas positivas e mesmo assim não ser um salvo. Você pode acreditar que elas são reais, mas mesmo acreditando que elas são reais, você pode ainda assim não ser salvo. Então, o que é o bem maior do evangelho, o bem mais valioso do evangelho? Para responder isso, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler dos 3 até o 6. Na verdade eu vou pular o versículo 5, porque o versículo 5 ele vai se encaixar melhor no final, tá bom? Então nós vamos ler o 3, o 4 e o 6. Quem trouxe Bíblia aí, dá um glória. Quero incentivar você a trazer a sua Bíblia para a igreja, tá bom? Não? Sua Bíblia de papel, você parecer mais evangélico. Todos acharam? 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo? Quem é o Deus deste mundo? Satanás, está falando do diabo, tá bom não? Então ele está falando que, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. Então, os que se perdem, que esse evangelho está encoberto, Satanás, que é o Deus desse mundo, ele cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 6: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Então veja, ele está fazendo uma referência a Gênesis capítulo 1, quando Deus disse e haja luz. Então o poder criativo de Deus, a luz que resplandeceu lá em Gênesis capítulo 1, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência a essa luz aqui, quando o Senhor ilumina o entendimento da pessoa para conseguir contemplar a glória de Deus. Vamos no versículo 6 de novo. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Então o mesmo haja luz de Gênesis é Deus resplandecendo em nosso coração,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha no texto o paralelo que ele faz no versículo 4 e no versículo 6. Eu não sei se dá, Ana, para colocar o versículo 4, 5 e 6 na tela, todos juntos. Se você conseguir, as pessoas que não trouxeram a Bíblia vão conseguir ver. Se você trouxe a sua Bíblia, dá uma olhada aí. Você vê que há um paralelo nesse texto. Porque a luz do capítulo 4, do versículo 4, é a iluminação do versículo 6. O evangelho do versículo 4 é o conhecimento do versículo 6. A glória de Cristo no versículo 4 é a glória de Deus no versículo 6. Só que no versículo 6, a glória de Deus, ele complementa dizendo que essa glória, ela é revelada na face de Cristo. Então, nos versos 4 e verso 6, ele está falando da mesma realidade. Ele está falando que existe apenas uma glória, que a glória de Deus é a mesma glória que é revelada em Cristo Jesus. Não há mais de uma glória em Deus, mas em Deus só há uma glória, e Cristo é a imagem de Deus. A glória de Cristo é a glória de Deus. A glória de Deus resplandece na face de Cristo. Então o texto está dizendo que Satanás, ele quer esconder alguma coisa das pessoas, e o que ele tenta esconder não é informação sobre Jesus, mas o que Satanás quer esconder é uma glória. Ele quer que as pessoas não vejam uma glória. Qual glória? A glória de Deus na face de Cristo. Está com a Bíblia aberta aí? Se nós fôssemos isolar o versículo 4, o que seria o evangelho? Põe o versículo 4, por favor. 2 Coríntios 4, 4. O que seria o evangelho no versículo 4? O evangelho da glória de Cristo. O evangelho da glória de Deus. Na Bíblia, meus amigos, existem muitos eventos que acontecem e que construíram a mensagem do evangelho. Se você for falar do evangelho, se você for abrir a sua Bíblia, né, em 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, ele fala da ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo, a ressurreição de Cristo. Todas essas coisas, todos esses eventos, eles são o evangelho. Eles fazem parte do evangelho. Mas Vini, então o evangelho são esses eventos, ou o evangelho é a glória de Deus? Ambas as coisas. Por quê? Porque tudo o que aconteceu, esses eventos apontam para algo. A morte de Cristo, o seu sepultamento, a sua ressurreição, apontam, mostram, querem revelar algo. E o que esses eventos querem revelar é a glória de Deus em Cristo Jesus. Todas as coisas só são boas porque elas nos conduzem à glória de Deus que está em Jesus. Se somos justificados pela fé, a justificação só é boa porque ela nos aproxima de Jesus. A vida eterna só é boa porque nela estaremos em Jesus. O próprio Jesus em João diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus a quem Ele enviou. Meu amigo, o céu não tem valor nenhum se lá não estiver Jesus. Se Jesus estiver no inferno, então o inferno será o lugar mais valioso que existe. Quem está comigo, diga amém. Então todos os eventos, tudo que a Bíblia descreve, só é valioso porque aponta para a glória de Deus em Jesus. Então veja, a maior, a melhor, o significado mais completo do evangelho é
a glória de Deus em Cristo Jesus. Fala comigo, a glória de Deus em Cristo Jesus. Pastor, me defina o que é a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a grandeza de Deus. A glória de Deus é a beleza de Deus. A glória de Deus é o valor infinito de Deus. Isso é a glória de Deus. Tudo nessa terra que é belo, que é grande, que é valioso, aponta para uma coisa, aponta para a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você olha para aquele horizonte de céu se pondo, de sol alaranjado, de verde, natureza e mar, você fala que coisa linda. Tudo aquilo que é lindo, que é grandioso, que tem valor, tem um propósito nesta terra, que é apontar para a glória de Deus que é revelada em Jesus. É você olhar para aquilo e você falar: Cristo é glorioso. É você ver um bebê nascendo, o seu filho nascendo e falar: quão valioso é isso. E esse valor vai apontar para uma coisa, vai apontar para a glória de Deus em Cristo Jesus. Tudo que é belo dessa terra tem o propósito de apontar para alguém, para uma glória, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Sabendo disso, esse texto nos responde 3 perguntas. Há 3 implicações no texto. Nós vamos responder juntos aqui, e quem está vivo diga amém. Primeira pergunta é: qual era a nossa condição antes de sermos salvos? O texto nos responde. A segunda pergunta é: o que aconteceu que nós somos salvos? O que acontece na conversão? Terceira pergunta: qual é o meu papel depois da minha conversão? Se a glória de Deus é a glória que há em Cristo, e eu fui convertido a Ele, eu conheci a Ele, então o que agora isso implica na minha vida? O que eu tenho que fazer a partir de agora? Quem está comigo diga amém. Versículo 3 e 4, então a primeira pergunta: qual era a nossa condição antes? A minha condição, a sua condição, condição de alguns que estão aqui agora, de alguns que estão lá fora. Qual que é a nossa condição antes de sermos salvos? Versículo 3, põe na tela para mim. O texto diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, fala comigo, encoberto. É para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo? Satanás, diabo, capiroto, chame como você quiser chamar, o apelido fofo que você quiser dar para ele, tá bom? Não? O Deus deste mundo fez o quê? Cegou, fala comigo, cegou. Cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Qual é a nossa condição antes de sermos salvos? A nossa condição era a cegueira, estava encoberto de nós. Existem muitos nomes que a Bíblia chama aquele que não crê em Deus ainda, aquele que ainda está perdido. A Bíblia fala daquele que está morto nos seus delitos e pecados, aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem esperança. Tudo isso é verdade, mas o que o apóstolo Paulo traz aqui ele destaca uma dessas características, e ele diz que antes do evangelho, você era cego. Fala comigo, cegueira. E o que essa cegueira representa? Eu conseguia ter a informação sobre quem Jesus é, mas eu não conseguia enxergar a sua verdadeira identidade.
Eu sei os fatos sobre Jesus, eu sei a história de Jesus, mas eu não consigo enxergar a sua glória. Eu conheço o Jesus que é histórico, eu conheço as informações, eu sei que no Natal o menino nasceu, eu sei que na Páscoa ele se entregou, mas ainda que eu tenha essa informação, eu não consigo ver a sua glória. Por que que teólogos que têm PhD, muitos anos estudando a Bíblia, caem em seus pecados ou vivem uma vida de iniquidade? E a resposta é: porque eles não conhecem a Deus, eles não enxergaram a glória de Deus. Você pode ler a Bíblia, estudar a Bíblia 10 horas por dia, 7 dias da semana, e ainda assim não conhecer a Deus, não ver a Deus, não ver a sua glória. Deixa eu te dizer algo: Satanás conhece a Deus, e mesmo conhecendo a Deus, ele odeia pessoas. Então conhecer a Deus não faz dele ou de qualquer outra pessoa alguém que conhece a glória de Deus. Se você não reconhece o valor infinito e a sua grandiosidade e a sua suficiência, algo ainda precisa acontecer. Essas pessoas ainda não enxergaram que estar na presença de Deus, que agradar a Ele, é infinitamente melhor do que 10.000 relações sexuais. Essas pessoas ainda não conseguiram enxergar a preciosidade da presença e da glória de Deus. Mas, se quando você olha para Jesus, você vê a sua grandeza, você vê a sua beleza, você vê o seu valor, e isso faz com que você o ame e o sirva acima e além de qualquer outra coisa. Então algo aconteceu com você, algo que a informação não pode fazer, algo que não é sobre conhecimento. E essa é a resposta para a segunda pergunta: o que aconteceu? O que acontece? Pergunta para o seu vizinho: o que acontece? Versículo 6: pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Quem fez isso? Quem fez isso? Deus. Ele disse: das trevas resplandeça a luz. O que Ele fez? Põe na tela para mim. Ele resplandeceu em nosso coração. Ele iluminou os nossos, Ele brilhou em nossos corações. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Deus é aquele que ilumina os nossos corações, e através dessa luz em nossos corações, nós conseguimos agora ver e contemplar a glória de Deus que está em Cristo Jesus. Ele resplandece em nosso coração, porque por essa iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que acontece? O que acontece é que o Evangelho era um monte de histórias que você sabia, e às vezes um monte de histórias chatas, entediantes, que você não consegue ler sem dormir por 15 minutos. É chato, é enfadonho. Você tem contato com ele mais ou menos no domingo, porque ainda é obrigado a cumprir com seu papel social de estar na igreja porque te falaram que é bom. É chato, entediante. Mas aí algo acontece.
algo acontece. E se o verso 6 acontece, a nossa vida, ela muda. Quando o verso 6 acontece, a nossa história, ela muda. O nosso relacionamento com Deus muda. Nosso relacionamento com as pessoas, ele muda. O valor que nós damos para Deus, ele muda completamente. A partir, estão comigo aqui, gente, sim ou não? A partir do momento que o verso 6, ele acontece, Jesus passa a ter um outro valor para mim. Eu começo a olhá-lo de maneira diferente. Quando eu vou cantar para Ele, eu canto de maneira diferente. Eu não consigo cantar sem que os meus olhos lacrimejam. Por quê? Porque algo aconteceu dentro de mim. E eu contemplo agora, não a informação histórica, mas eu contemplo a glória de um Deus que é vivo e que resplandece na face de Jesus. Quando o verso 6 acontece, você passa a amá-lo mais do que você ama qualquer pessoa na face dessa terra. E você quer estar com Ele mais do que você quer estar com qualquer outra pessoa, qualquer distração. Por quê? Porque algo aconteceu dentro de você. Quem está entendendo isso, diga amém. Jesus diz que se você não ama mais do que você ama seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho, você não é digno dele. É esse tipo de amor que o verso 6, ele faz com que a pessoa viva. Isso está bem ilustrado em uma história que está no livro de Mateus, capítulo 13, verso 44, que fala da pérola de grande valor. Que diz que o reino de Deus, o reino dos céus, é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, ele foi, ele vendeu tudo que ele tinha, e ele comprou aquele campo. Esse é o evangelho do reino. Quando o verso de número 6 acontece nas nossas vidas, a luz do Senhor, ela ilumina nosso interior. Nós escondemos, nós falamos, tudo que eu tinha, eu considero como perca, porque a partir de agora, eu viver, só faz sentido eu viver, se eu viver por aquilo que eu encontrei, por essa pérola de grande valor. E agora a minha vida, o meu respirar, os meus bens, o meu tempo, eu usarei tudo para viver neste reino que é eterno, que não tem fim e que é precioso, mais precioso do que qualquer relação sexual, pecado, prazer carnal. Por quê? Porque esse tesouro é a glória de Deus em Cristo Jesus. É isso que o texto de Mateus está nos ensinando. Isso é ser cristão. Você olhava para esse tesouro e para você era tanto faz como tanto fez. Você olhava para ele e para você era só mais uma modo de viver, só mais um estilo de vida, é só mais uma igreja. Mas aí o verso 6 acontece. A luz dele resplandece. Ele diz que haja luz nessa pessoa. Então a partir de agora você olha para o evangelho, para o reino e para Cristo com olhos diferentes. Você não consegue ser indiferente ao reino de Deus. Por quê? Porque aquilo tem valor inestimável para você. Um valor gigantesco, um valor tremendo, uma beleza estonteante que te rouba as palavras. Muitas outras coisas tinham mais valor para você do que Cristo. Mas aí acontece o verso de número 6. Será que isso aconteceu com você? Será que isso aconteceu com a gente? Qual é o valor que ele tem para nós? Eu olho para os rostinhos aqui, é difícil decifrar, né? Será que isso aconteceu com você? Se não aconteceu, essas coisas acontecem quando a palavra é pregada. Pode acontecer aqui agora, nesse momento.
Acontece quando nós cantamos sobre Ele, falamos sobre Ele, acontece. A luz do Senhor brilha dentro de nós, a gente não consegue entender, as lágrimas tomam os nossos olhos, nós nos rendemos aos pés do Senhor, isso acontece. Quem está comigo, diga amém. Eu creio que isso aconteceu comigo. O poder de Satanás ele é quebrado, a cegueira ela é tirada e ele tem um valor inestimável. Aquela mensagem que era chata, que era entediante, se torna agora a coisa mais valiosa da minha vida. E se essa é a coisa mais bela e valiosa da minha vida, que é a glória de Cristo, então agora, o que isso implica na minha vida? O que acontece comigo a partir de agora? Qual é a minha missão a partir de agora? Por quê? Porque nós vimos aqui que quem brilha, quem faz a luz resplandecer, quem que é? Quem que é? É Deus. Ele ilumina. Ele é quem faz com que essa luz resplandeça dentro de nós. Quem está comigo, diga amém. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, se é Ele quem o faz, qual é o meu papel? Ele ilumina o meu entendimento para que eu possa vê-lo. Então, qual que é o nosso papel enquanto filhos de Deus nesse processo? E o nosso papel está no versículo de número 5. Põe para mim na tela, por favor. Deu certo, Deivão? O quadro? Pode ir trazendo para cá já. Quero ilustrar de maneira mais prática para você entender. Verso de número 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. O que nós fazemos? Pregamos a Jesus como Senhor. E a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Olha para mim aqui. Duas coisas nós fazemos. Ele está falando de um anúncio. Ele está falando de um serviço humilde em favor de outras pessoas. Você está aí ou não? Você está aí, gente? Sim ou não? Duas coisas nós fazemos. Proclamamos a Cristo e servimos aos outros de maneira humilde para revelar quem Ele é. Veja, Deus é aquele que retira a cegueira. Mas o que nós fazemos? Nós damos às pessoas algo para elas enxergarem. Então vem cá, Devão. Pode ser você mesmo. Vai do lado de lá. Fica cego lá pra gente. Sem ver nada. Pode ver nada. Não, pode deixar, tá tudo sob controle. Fica esperto aí, irmão. Qualquer coisa você... O nosso papel é proclamar e servir. Fala comigo, proclamar. Servir. Vamos lá. O que nós fazemos? Nós não pregamos a nós mesmos. O nosso anúncio não é sobre nós. A nossa pregação não é sobre nós, sobre o que nós ganhamos, sobre as nossas experiências pessoais, sobre como nós vencemos o degrau A, B, C ou D. A nossa canção, ela não é sobre nós, sobre o que nós ganhamos, sobre o que nós desejamos, sobre o que nós queremos. Nós não pregamos a nós, mas nós pregamos a Jesus. A Jesus Cristo como Senhor. Essa é a nossa mensagem. E a nós mesmos como servos das outras pessoas. Então veja, nós não tiramos a venda. Quem tira a venda é Deus. O que nós fazemos? Nós pegamos uma imagem e nós ficamos com essa imagem mostrando para as pessoas quem Ele é.
não pregando a nós mesmos, mas pregando a Cristo, para que na hora que aquelas vendas saiam, eles tenham o que contemplar, e o que eles contemplarão não é a nós mesmos, mas eles contemplarão o Cristo que nós pregamos e o Cristo que nós anunciamos. O que nós fazemos? Nós não tiramos a venda, nós não temos o poder de tirar as pessoas da cegueira, mas a nossa missão é apresentar uma imagem que eles podem enxergar. Então, quando nós pregamos desse altar, a nossa expectativa é que no momento da pregação, Deus em seu poder ilumine aqueles olhos, tire aquela venda, para que ele veja não a mim, não a minha experiência, não como eu sou um bom pregador, como Deus fez algo em minha vida, mas para que eles vejam a Cristo Jesus, a quem Deus enviou. Então, quando eu estou servindo as pessoas em amor, seja levando uma marmita para alguém, indo na casa para orar por alguém, indo no hospital por alguém, arrumando uma cadeira, tocando um instrumento, eu estou servindo humildemente as pessoas. Então, o meu serviço, ele está mostrando não a mim, não o quanto eu sou um cara legal, cheio de dons e talentos, quando eu sou alguém prestativo, não, mas o meu serviço está apontando para alguém, e esse alguém é Jesus Cristo, para que na hora em que Deus abrir os olhos daquela pessoa, ela contemple não a mim, mas ela contemple a Ele, que é visto na minha pregação, mas na forma com que eu estou servindo as outras pessoas. Qual é a nossa missão, meus amados? Não é falar de nós, mas a nossa missão é segurar um quadro para que as pessoas possam ver, e nesse quadro não está a nossa imagem, mas está a imagem de Jesus Cristo. É essa imagem que transforma a vida das pessoas, não é o que nós falamos sobre nós. A nossa missão é proclamar e servir, proclamar e servir, proclamar e servir. Quem está comigo, diga amém. Uma salva de palmas para o David. Pode levar, por favor. O que nós fazemos? Mostramos uma imagem às pessoas, a esperança de que em algum momento, quando estivermos falando dessa imagem, cantando sobre essa imagem, ou servindo aos outros por causa dessa imagem, as pessoas contemplem não a nós, mas contemplem a Ele. Porque se você está vivendo o Evangelho, porque você achou o pastor legal, quando esse pastor te decepcionar, o Evangelho perde valor para você. Mas se o que eu preguei aqui, o que nós pregamos aqui é Cristo, o seu amor e o valor do que você faz e vive, está em Cristo. Então qualquer pessoa do mundo pode errar, podem cuspir na sua cara, podem te xingar, podem te ofender. O seu amor por Cristo, ele não muda. Por quê? Porque o quadro que você viu não é o quadro de um homem, de uma instituição ou de uma pessoa, mas o quadro que você viu e que mudou a sua história é o quadro de Cristo Jesus. Os seus olhos se abriram para a glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, com isso eu termino a ilustração do começo. O que nós vemos aqui, que a glória, que o Evangelho é Deus. Fala comigo, o Evangelho é Deus, que se revela em Cristo Jesus. That's it. Não é o que você ganha, não é o que você recebe, não é a cura, não é o carro, não é a igreja, não é o prédio. O Evangelho, essas coisas apontam para a sua glória. Éramos cegos, mas Ele brilhou em nós. E agora nós proclamamos e servimos. Quem entendeu isso, diga amém. Então, voltando à ilustração, eu errei com a minha esposa. Eu errei com a Carol. Eu falei que o lixo era culpa dela, mas não era. E agora, eu quero pedir perdão para ela. Vem cá, amor, vem cá. Sobe aqui. Cadê o David? Volta aqui, David.
Volta aqui, corre aqui. Já que o Sartori que está aqui, que parece Jesus também, não está aqui, né? Vai você. Faltou o cabelo só de Jesus. Mas a barba pelo menos ele tem, né? Eu já encerro com isso aqui, tá bom? E mais para cá, pro ladinho aqui. Então, eu errei com ela. E eu quero pedir perdão para ela. Certo ou não? Eu quero que você entenda essa ilustração. Acho que nós somos inteligentes o suficientes para entender que esse pedido de perdão à minha esposa, ele representa, na verdade, do lado dela aqui dentro. Essa história com a minha esposa representa não um pedido de perdão à minha esposa, mas o nosso pedido de perdão a Jesus Cristo, tá bom? O David é Jesus, tá bom? Não? Então, por que eu quero pedir perdão para minha esposa? Ou ainda, por que eu quero que Jesus me perdoe? Essa é a pergunta a ser respondida. Eu quero falar de 3 respostas que são erradas. Primeira delas, por que eu quero pedir perdão para ela? Porque minha consciência está pesada. Eu errei, pisei na bola, gritei com ela, não deveria, e cara, tá difícil conviver com isso aqui. Quem já sentiu essa sensação da consciência pesada por ter feito algo que, né? A consciência está pesada, então eu vou pedir perdão para ela, porque eu preciso aliviar a minha consciência para conseguir dormir em paz. Essa é uma resposta errada. Segunda resposta errada, porque senão eu vou perder alguns benefícios que eu tenho no casamento. Talvez a minha vida íntima com a minha esposa seja afetada, né? E todos sabem, né, que uma vida com o ânimo de uma mulher afetada para um homem é terrível, é ou não é, homens? Hein? Porque as mulheres, elas sabem conquistar aquilo que elas querem. É ou não é, homens? Você sabe disso ou não? Estava conversando com uma mulher que queria... Estava ela e o marido decidindo, né? Se ia... O marido queria um presente caro dos Estados Unidos para mim trazer para ele. Aí ele falou, não, fala com ela, ver se ela vai deixar, né? Aí eu fui falar com ela. Aí de repente ele manda uma mensagem, não, cara, deixa quieto. Aí eu falei, nossa, você não deixou ele comprar para ela? Não? Ela falou assim, não é que eu não deixei não. Eu falei, o que você falou para ele? Eu falei assim, ó, você quer comprar? Você que sabe. Ou seja, né? Então por que eu quero pedir perdão para ela? Porque eu quero de volta os benefícios que um casamento feliz pode me dar. Essa é uma péssima resposta também. Ou a terceira resposta errada. Eu quero pedir perdão para ela porque no curso de casais eu aprendi que está escrito que eu tenho que perdoar. Eu sou obrigado a perdoar. Eu quero cumprir a lei que fala, a regra que fala que eu tenho que perdoar. Eu sou obrigado a perdoar para cumprir a palavra. E essa também é uma péssima resposta. Por quê? Escute isso. Nenhuma dessas respostas honram a minha esposa. Porque todas essas respostas têm a ver comigo. Com a minha consciência ser aliviada. Com os benefícios da minha relação com ela. Com eu tentando cumprir uma regra para que eu seja beneficiado por essa regra. Todas essas respostas ofendem a minha esposa, porque não tem a ver com ela, mas tem a ver comigo. Todas as respostas que nós damos para Deus, do porquê nós precisamos de perdão, seja pela nossa consciência pesada, seja porque se eu não pedir perdão para Deus, eu não vou ter os benefícios do Evangelho, o devorador vai devorar as minhas finanças, ou ainda eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, está escrito, eu tenho que obedecer. Todas essas respostas não glorificam a Deus, porque elas não têm a ver com Deus, mas elas têm a ver comigo. Então qual é a resposta certa, pastor? A resposta certa é: eu quero pedir perdão a ela, porque o que eu fiz está
afastando a nossa conexão. Então eu tenho que tirar aquilo que me afasta dela, porque eu quero estar perto dela de novo. Eu quero que a minha presença a agrade, assim como a sua presença também me agrade. Porque eu quero tirar do nosso meio aquilo que afastou e tirou a nossa comunhão. Por que você quer pedir perdão? Porque eu quero ela. É por isso que eu me humilho, é por isso que eu peço perdão. Porque eu peço perdão a Deus? Porque Deus tem que me perdoar? Porque eu quero tirar aquilo do meio que me afasta da sua presença. O pecado me separa da sua presença. A ira me separa da sua presença. A falta de frutos do Espírito me separa da sua presença. A falta de disciplina espiritual me afasta da sua presença. E por que eu quero perdão? Não é por causa da minha consciência, não é porque está escrito, não é porque eu quero os benefícios que sem Ele eu não teria, mas é porque eu quero a sua presença. Eu quero ser agradável em sua presença, assim como Ele se agrada de estar comigo e nós termos comunhão junto. O pedido de perdão genuíno daquele que ama ao Senhor não é por nenhum outro motivo senão porque quer estar com Ele o tempo inteiro. Quem está comigo, diga amém. Vamos colocar de pé. Obrigado, meus lindos. Então a pergunta é: por que você quer que Deus te perdoe? Por que você está buscando esse Deus? Por que você quer ser perdoado? Por que você quer servi-lo? Por que você saiu da sua casa hoje e veio aqui, dirigiu, tomou um banho, pôs a sua melhor roupa, passou a pegar o seu amigo, gastou a sua gasolina, o seu combustível, para chegar até aqui, ou veio mais cedo, para servir a outros, ou tirou a música durante a semana, para servir a outros? Por quê? Quais foram os motivos que te fizeram fazer isso? O que move seu coração? Por quê? Será que é para agradar alguém? Será que é porque sua consciência fica pesada se você fica 2 domingos consecutivos em casa? Por quê? Ou uma luz brilhou no seu coração, ou algo aconteceu, ou você viu algo que você não pode desver, ou você quer que Ele te perdoe porque você o viu. Você, como qualquer outro homem, é falho, é pecador. E você entende que a sua falha, que o seu erro te afasta da sua presença. Então, por ter visto a Ele, você diz: Senhor, me perdoa, porque eu não quero ficar separado do Senhor, porque eu amo tanto o Senhor, eu amo tanto o Senhor. O Senhor é tão lindo, o Senhor é tão belo, o Senhor é tão grande, maior do que tudo, maior do que todas as coisas. Eu o amo com todo o meu ser, com tudo que eu sou. Então eu quero arrancar aquilo que está entre eu e o Senhor. Eu quero estar contigo e na sua presença. Então por que você saiu da sua casa hoje? Porque algo brilhou dentro de você. E você disse:
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Lá eu vou abraçar os meus irmãos, lá eu vou me juntar com eles para levantar o nome do Senhor, lá eu vou aprender mais sobre Ele, lá eu vou contemplar a sua glória, a sua presença em comunhão com outros irmãos. Eu posso receber uma palavra do YouTube, eu posso cantar no meu quarto, mas eu sei que a sua palavra me ensina que a expressão da minha fé só é desenvolvida quando eu estou com outras pessoas, quando eu estou fazendo discípulos e ensinando os meus discípulos a fazerem discípulos. Primeira Pedro 3,18 nos diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos. Para quê? Para conduzir-nos a Deus, para nos levarmos a Ele, para que essa luz resplandeça em nós. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que através da exposição da sua palavra e da adoração ao teu nome, a tua luz possa resplandecer dentro de todos aqueles que me ouvem, e que ao vê-lo, ao contemplá-lo, todos nós possamos ser transformados de glória em glória, possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, não porque nos sentimos culpados, mas porque queremos estar contigo, porque queremos estar em tua presença, e ela é mais valiosa do que tudo. Então ilumina nosso entendimento, para que além da informação, além do conhecimento, além do texto, essa vida possa ser gerada em nós. Tira as escamas dos nossos olhos e nos faz contemplar a beleza do Senhor, nos faz enxergar, nos faz ver a tua glória, contemplar a tua beleza de dentro para fora, não por imposição, não porque outros mandaram, mas porque o Evangelho, que é Deus, resplandeceu dentro de nós. Então a nossa vida é completamente mudada, Jesus. Então vem, Jesus. Passam os anos E brilha em nós, Jesus. eu não posso deixar de amar. Ainda é doce em meus lábios teu nome. O segredo de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, encontrei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza
beleza de Deus no Filho. Se passam os anos, eu não posso deixar de amar. Ainda é doce em meus lábios teu nome. O segredo na beleza curei encontrar. Persegui sua glória, encontrei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Filho. Cristo, eu quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. E qual a beleza que existe, eu ainda não vi. Qual a beleza consciente, eu ainda não. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. A beleza
no Pai. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo. Cristo. Fonte de prazer é o Senhor. Cristo é tudo Que Deus pode nos dar. Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo. Cristo. Cristo é tudo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. A beleza revelada do Pai. Qual a beleza, qual a beleza? Qual a... Eu ainda não ilumina os nossos interior, Jesus. Qual a beleza que existe em Nos desperta para a suficiência do ainda Senhor. não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não. Seja sincero, seja honesto em sua presença. A beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Mais uma vez, qual? A beleza que existe em ti. Não vi. Qual a beleza, qual a beleza? Qual a beleza que existe em ti. Eu ainda não. Yeshua,
e que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, e que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, Yeshua. Yeshua. Obrigado, Jesus. Abra os nossos olhos de novo, e de novo, e de novo, e de novo, para que possamos honrar ao Senhor com toda a nossa vida, proclamando quem o Senhor é, servindo aos outros, para apontar para quem o Senhor é. Nos desperta para o Evangelho. Não o Evangelho vivido quando somos convocados a estar num templo, mas o Evangelho vivido porque a sua luz resplandeceu no nosso interior. E agora nós não podemos mais viver como vivíamos antes. Que o teu nome seja honrado, glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.